Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Você pode orar? Aleluia. Ore por mim. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa manhã, pela oportunidade de recebermos a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós queremos nos render à tua palavra nessa manhã. Obrigado por luz no nosso entendimento. Obrigado pela tua unção que já está se manifestando nesse lugar. Sim, Pai, obrigado por ela operando aquilo que nós precisamos. Porque nós sabemos que a tua graça é multiforme e ela se manifesta, Pai amado, na medida da nossa fé, na medida da nossa necessidade, Pai. Queremos te honrar nessa manhã, te dando honra, te dando louvor, te dando glória, tudo o que pertence a ti, Senhor. Enquanto o Senhor estende a tua mão poderosa, aleluia, sobre a igreja, Pai. Sim, Pai, porque nós sabemos que a tua bênção se derrama como chuva sobre nós. A tua graça se manifesta como chuva. Por isso, Pai, nós nos alegramos em ti. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso nós estamos alegres. Sim, Pai, aleluia, nós queremos te exaltar, te honrar, te glorificar. Reconhecemos a ti sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Domingo passado, aleluia, nós tivemos a oportunidade, eu acredito que a maioria estava presente em um dos dois cultos nossos. Se não pode ter acompanhado pelo YouTube. Na oportunidade, domingo passado foi eu que ministrei, eu estava falando a respeito de nós discernirmos os tempos, né, as visitações do Senhor. Aprendemos ali na oportunidade, ou renovamos, né, esse entendimento, porque nós não precisamos trazer coisa nova, mas precisamos sempre trazer à tona as verdades que a gente já sabe, que é necessário nós discernirmos o que o Senhor está fazendo em um tempo determinado. Amém? Nós precisamos entender que Deus, Ele abre estações e também que essas estações, elas passam, porque Deus tem outras coisas para promover na nossa vida e Ele trabalha com essa questão, né, com essa sazonalidade, vai mudando, vai nos propondo, até porque nós estamos indo de glória em glória, de fé em fé, não é verdade? Nós estamos avançando. Mas aí, naquela mesma ministração que eu estava fazendo, inclusive, eu falei pela manhã, bem mais especificamente do que à noite, falei algo que depois começou a ser derramado, né, no meu coração, a respeito desse assunto, de nós entendermos tempos, estações, que são bem importantes, são coisas essenciais, primordiais para a nossa vida, mas o Senhor começou a me mostrar algumas coisas na palavra a respeito de nós também entendermos quem nós somos. Amém? Eu sei que quem já fez o rema, quem faz o rema pode dizer, pastor, mas eu já sei quem eu sou a justiça de Deus, né? Eu sou próspero, eu sou abençoado. Glória a Deus por tudo isso, porque a gente sabe essa parte, né, da coisa. Mas se você lê a Bíblia, você vai ler as cartas de Paulo principalmente, que é exatamente a palavra de Deus direcionada especificamente para a igreja, para cada um de nós, não é? Individualmente, você vai perceber que Paulo repete alguns princípios em todas as suas cartas. Ele não deixa de falar uma coisa só porque as pessoas já sabem, não é? E ele continua dizendo, irmãos, é segurança.
Amém? É segurança para vós. Então, o Senhor começou a falar a respeito de nós sabermos isso, nós entendermos quem nós somos, não é? Quem nós somos. Porque nós devemos entender algo, irmãos. Você vai ver como a estrutura das cartas de Paulo funciona. Você vai ver que ele começa a falar as realidades espirituais. Ele fala dos tempos e estações em todas as suas cartas. Ele gosta de falar a respeito do tempo em que nós estamos vivendo e precisamos entender que tempo é esse. Amém? Por quê? Porque principalmente aquele povo, mas não deixa de ser realidade para nós. É o ar-condicionado, está instalando, mas tudo bem. Pensei que era o som. Não deixa de ser uma realidade para nós, que aquele povo não tinha ainda entendido que tudo havia mudado, todas as coisas. A religião deles tinha mudado, o relacionamento com Deus tinha mudado, principalmente o povo judeu, que estava muito apegado a Deus e à lei, às cerimônias do templo. Mas você vai ver que em Gálatas, ele fala a mesma coisa para os Gálatas. E os Gálatas não eram judeus, os Gálatas eram gentios. E ele vai dizer a mesma coisa: vocês estão voltando àqueles ritos mortos, aquelas obras mortas, aquelas coisas antigas. Vocês estão guardando dias, meses e anos, como ele fala também aos Colossenses e assim por diante. E ele vem nessa estrutura, falando de tempos, aí ele traz revelações profundas da doutrina de Cristo. Amém? Ele vai falar ali de cristologia, ele vai falar de soterologia, ele vai falar muita coisa teológica, que os homens estruturaram como teologia, né? Então, se você olhar essa estrutura, você vai perceber, na estrutura das cartas de Paulo, ele falando a respeito disso, que nós sempre trazemos aqui para você, amém? Mas, em um dado momento, ele passa a falar de coisas que são de práticas da vida, coisas práticas a respeito da vida, como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu me comporto perante as autoridades, como eu me comporto perante a sociedade, como eu me comporto no meu lar, não é isso? E aí você vai entender que, pelo menos é assim que eu entendo, que as coisas, vou dizer assim, as coisas doutrinárias, as coisas teológicas, elas são a base para uma vida prática diferenciada. Amém? Você vai ver que ele nunca coloca uma vida prática antes da vida espiritual, antes das realidades espirituais. Então, a mensagem que eu entendo é que o conhecimento da doutrina, o conhecimento dos tempos e das estações, eles precisam impactar a nossa vida prática, amém? Individual e social, amém? Mas fortemente em relação à igreja, que vai refletir em todas as coisas. É claro que ele sempre exalta o relacionamento da igreja, amém? Mas a família e a sociedade também vão entrar nessa questão. E para nós entendermos tudo isso, é exatamente o que ele fala. Ele traz as realidades espirituais para que essas impactem a nossa vida, amém? Social, a nossa vida educacional e de todas as áreas, vamos dizer assim, amém? Então, tem um texto aqui que eu quero ler com você que é muito importante. Queria que você abrisse juntamente comigo aqui em Mateus, capítulo 16. Versículo 13. Aleluia. Deixa eu mudar minha versão. Está algo mais parecido com a que você tem aqui. Aleluia.
Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. 16:13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Então, esse texto aqui, ele vem trazer para mim algo bem forte, né? Bem interessante, a respeito disso que eu estou falando. O que eu quero dizer para você, nós falamos a respeito de nos conhecer, e muitas vezes nós, saber quem nós somos, que eu estou falando é isso, não é? Conhecer quem eu sou. Devemos saber quem nós somos. E aí a gente fala: eu sou a justiça de Deus. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E isso para nós às vezes se torna muito no sentido de conhecimento. Eu sou o que Deus diz que eu sou, mas é uma questão no conhecimento de uma coisa que a palavra fala. Amém? E não de realmente saber quem é você individualmente, você se conhecer. Você está entendendo isso? Eu estou falando em termos de você conhece-te a ti mesmo, nesse sentido, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Gnosket se auto, né? Que é um filósofo falou. Então, conhece-te a ti mesmo. E aqui nós vemos algo bem interessante, que se nós entendermos isso, vai fazer a diferença na nossa vida, porque é realmente isso que faz a diferença. Eu quero dizer bem claro para você: não adianta nada você conhecer os tempos e as estações, se você não conhece a você mesmo, como Deus te conhece. Amém? E eu não estou falando de quantidade de conhecimento, de intelectual, de informação. Essa é a questão. Amém? Então, nós vemos aqui, por exemplo, que é o nosso exemplo, Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo. E olha só que coisa interessante. Chega um momento na caminhada, né, do treinamento, no treinamento de Jesus, isso aqui está escrito para o nosso ensino. E Jesus aqui está ensinando aos discípulos dele, ou seja, ensinando a nós. Em um dado momento da vida aí, da caminhada dele aqui na terra, ele para os seus discípulos e pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? Amém? Você sabia que você, que eu vou usar vocês para comigo, vocês sabiam que cada um de vocês, por exemplo, tem uma opinião a meu respeito? Cada um de vocês me interpreta de um modo diferente? Cada um de vocês tem... Eu estou falando comigo como exemplo. Estou falando de você. Eu vou fazer assim, estou falando de você. Para não voltar nenhum dedo para mim. Mas nessa eu me incluo, né? Lógico. Que cada um de vocês percebe aspectos da minha personalidade de modo diferente, e alguns acham mais uma coisa e outros acham menos uma coisa. Você está entendendo? Então eu estou falando aqui que Jesus, de repente, ele pega os discípulos para trazer à mente deles uma verdade, não é? O que ele estava ensinando ali? Ele estava ensinando, e foi fácil de ver aqui, que a respeito de Jesus muitos tinham opiniões. E se você olhar direitinho, Jesus sabia quem ele era. Amém?
Jesus conhecia a Ele mesmo, Ele sabia exatamente o que Deus pensava dele. Nós sabemos isso pela resposta de Pedro. Então, veja bem, quem dizem os homens que eu sou? Aí uns disseram, alguns falam que você é João Batista. Outros dizem que você é Jeremias. Deixa eu achar aqui bem direitinho para... Outros dizem Elias, ou um dos profetas. A minha pergunta para você, quem dizem as pessoas que você é? Não é? Essa é uma questão central para a nossa vida. Amém? Eu quero dizer que pode haver... Jesus era profeta. Se você observar, as comparações aqui foram todas excelentes. Né? João Batista, Elias, Jeremias, foram todas as visões das pessoas estavam muito boas a respeito de Jesus. Porém, Jesus sabia que nenhuma dessas comparações era realmente a verdade a respeito dele. Amém? Então Pedro vem e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, opa, uma pessoa entendeu quem eu sou. Amém? Uma pessoa entendeu quem eu sou. Agora eu quero que você entenda isso. Depois de Jesus falar para Pedro, que ele tinha entendido quem ele era, tinha compreendido quem era Jesus. Jesus não era apenas um profeta. Jesus não era um popstar, alguém conhecido na época. Ele tinha vindo com um propósito, uma missão, e para ser alguém que Deus determinou que ele seria. Amém? Ele era aquela pessoa. E ele sabia quem ele era. As opiniões foram boas, mas ele não estava satisfeito com aquelas opiniões. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Amém? Você entendeu isso? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que quando você sabe, realmente sabe o que Deus te chamou para ser, né? Quem você é aos olhos de Deus, nenhuma opinião ao teu redor, boa ou má, vai fazer diferença para você. Amém? Agora, entenda bem isso, não estou falando aqui daquele posicionamento carnal, natural, do beijinho no ombro. Você está entendendo? Eu sou assim porque Deus me fez assim e pronto. Não é isso. Eu estou falando a respeito de você saber, não quem você é aí, como você é, ou quem eu sou, como você me vê. Entendeu? Eu estou falando de você saber quem Deus diz que você é. Amém? De você saber, eu sei quem eu sou aos olhos de Deus. Isso se tornou real para mim. Então essas opiniões exteriores, elas não refletem quem eu sou. Amém? Porém, isso não me dá direito a uma atitude de achar que quem eu sou hoje, já sou a pessoa que Deus pensa a meu respeito. Você entendeu? Vou dizer de outra maneira. Eu quero dizer para você que não importa como você olhe para mim e veja as falhas e os meus defeitos, eu também olho no espelho e vejo as mesmas coisas. Porém, eu não sou essa pessoa aqui aos olhos de Deus. Eu sou alguém que Deus pensou e está sendo transformado. E eu sou aquele que eu ainda vou ser. Vou ser, não você. Eu ainda vou ser. Amém? E eu vi, irmãos, que é necessário nós entendermos isso.
É necessário que a igreja entenda que Deus ainda não acabou aquilo que Ele começou na nossa vida. Deus ainda não terminou na minha vida, irmãos. Amém? Aleluia. Mas, isso eu não estou dizendo apenas para que você não me julgue ou faça qualquer tipo de consideração ao meu respeito. Isso eu estou falando para mim mesmo, para que eu entenda que eu tenho que me apressar para aquilo, para o que Deus me chamou para ser. Eu estou dizendo isso para que nós nos apressemos para entender e nos adequarmos para aquilo que Deus tem pensado. Como Ele pensou a nossa vida, como Ele me pensou. Você está entendendo? Aleluia. Nós estamos aqui para buscar essa moldagem ao plano perfeito de Deus. E não estarmos conformados com essa pessoa que nós somos agora. Sabendo que ainda falta tanto. Amém. Sabendo que ainda falta tanto. Sabendo que ainda falta tanto. O que nós temos feito? Sabendo que ainda falta tanto. O quanto nós temos investido nessa realidade, naquilo que é fato verdadeiro, real, na nossa vida aos olhos de Deus. Em nos tornarmos aquilo que Deus pensou a nosso respeito. Aleluia. Não estou falando para você desanimar, não. Estou falando para você ficar animado. Amém. Aleluia. Deus não terminou conosco ainda. Amém. Eu acredito que nós vamos viver o novo de Deus. Eu acredito que Deus vai derramar bênção sobre a nossa vida. Eu acredito que Deus vai nos dar sapatos do jeito que nós pedimos. Amém. Eu acredito que Deus vai dar os carros que nós queremos. Amém? Eu acredito que Deus vai fazer tudo isso, que Deus está nos abençoando, abrindo portas e todas essas coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que nós não podemos ficar focados apenas nesse aspecto da coisa, que é maravilhoso, amém? Que é poderoso, que é real, e negligenciarmos a coisa principal, é nós nos tornarmos verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Amém. Aleluia. E nos apressarmos para esse processo, para esse fim. É nós entendermos, eu estou indo nessa caminhada, nessa transformação. Eu estou avançando, eu estou estagnado, ou eu estou retrocedendo. Amém? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida espiritual. Porque, repito, tudo o que Paulo falou no começo das suas cartas, todas elas falam, nós já somos abençoados, estamos assentados com Cristo, somos justiça de Deus, temos a fé do tipo de Deus. Todas essas coisas, elas levam para um fim. E o final, amém? É nós nos vermos adequados àquilo que Deus pensou a nosso respeito. Então ele diz para Pedro, Pedro, eu também te digo algo. Amém? Veja que Jesus, ele pediu o relato deles, e quando Pedro falou algo, porque todos falaram assim, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que é Elias, outros já falam que é Jeremias, e aí foram, o outro é um profeta, e o outro fala que, você está entendendo? Mas quando Pedro falou, Pedro disse, tu és, a opinião dele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Aleluia. Então Jesus disse, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Veja que coisa poderosa, irmãos. Depois que Pedro entende quem é Jesus, depois que ele tem a revelação de quem é Jesus, Jesus pôde falar para Pedro quem ele pensava que Pedro era. Você entendeu isso? Então, como é que eu descubro, o único modo de eu entender, quem Deus me vê, como Deus me vê, quem Ele pensa que eu sou, e aí ele pega o nome de Pedro e ele liga, faz um link com todo o destino dele, né? Com todo o futuro dele. O nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Jesus chamou ele de Pedro. Você está entendendo isso? Amém? Então, na hora que Pedro fala aquilo que ele entendeu, e ele entendeu correto, quem era Jesus, eu entendo que eu só vou saber quem verdadeiramente eu sou quando eu tenho a revelação de quem Jesus é. Para que eu entenda quem eu sou em Deus, eu preciso entender quem é Deus. Amém? Jesus estava dizendo, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, muito importante. A medida, de outra maneira, é impossível você conhecer a si mesmo se você não tem uma revelação de Deus. Eu quero dizer de outra maneira. A medida do seu autoconhecimento das coisas, do pensamento de Deus a respeito da tua vida, é exatamente a medida da tua revelação. Amém. É a medida do que você conhece Deus. Enquanto você conhece Deus, conhece a si mesmo. Porque esse conhecimento é espiritual. Esse conhecimento é de comunicação do Espírito. Esse conhecimento não é de informação doutrinária. Você está entendendo? Esse conhecimento não é de uma visita ao psicólogo que perscrutou toda a tua vida e fez responder um questionário, ou dos questionários que você responde no Facebook, dizendo quem você é. Amém? Ai, eu fiz aquele negócio, disse que eu sou exatamente quem eu sou. Exatamente, você é exatamente quem você é agora. Ele não falou nada demais. Ele só falou quem você é agora. Mas quando Deus revela, amém? Quando Deus te revela quem você é, aí você sabe, não apenas o agora, mas você é aquela pessoa que Deus pensou com um propósito. Você é aquela pessoa que Deus pensou com uma missão, uma coisa que só você é, que só você vai fazer para Deus, e mais ninguém. Porque você é exatamente a pessoa planejada por Deus para fazer aquilo. Amém? Aleluia. Então, pastor, como eu me conheço a mim mesmo? Conhecendo a Deus por meio de revelação. É tendo Cristo revelado dentro de você. É à medida que a tua intimidade cresce em Deus. Amém? Intimidade com Deus não significa conhecimento doutrinário. Amém? Muitas pessoas não entendem o rema. Algumas pessoas pensam que o rema é uma escola para fazer alguém pastor, fazer profeta, fazer alguém evangelista, alguma coisa assim. Algumas pessoas pensam que o rema é uma escola de preparar você para conquistar coisas nessa vida, no sentido que é muito falado. Amém?
Mas eu quero dizer uma coisa para você. O conhecimento espiritual é nada se ele não te leva para a intimidade com Deus. Conhecimento espiritual, você está entendendo? A carga de conhecimento do que é tido como revelação nada é se isso não te aproxima da intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia, amém? Porque é muito fácil entender algumas coisas, mas nós precisamos ter intimidade com Deus. É o crescimento no conhecimento de quem Deus é. Pedro teve exatamente essa revelação. Ele não achava qualquer coisa, ele não levou em conta nenhum aspecto de obras, de coisas que Jesus produziu no sentido geral. Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi a carne e o sangue que te revelou. Você entendeu? Não foi carne e sangue, não foi alguém que chegou para Pedro e disse assim: sabia que ele é o Cristo? Sabia que esse aí foi o enviado de Deus? Não foi. Foi um testemunho interior. Foi uma revelação pessoal. Amém? Foi algo individual. Olha, eu falo de Cristo para você, alguém falou de Cristo para você. Amém? Alguém falou. Mas quando você aceitou Jesus, esse conhecimento foi pessoal. Ele foi individual, não foi ninguém que jogou para dentro de você. Amém? Você recebeu a palavra que é Cristo. E quando você disse eu aceito, você conheceu a pessoa de Cristo, que veio habitar dentro de você. Amém? Então, o conhecimento, no sentido revelado, é a revelação de Deus, a revelação de quem é Deus, é que vai trazer para você a revelação de quem você é, de quem eu sou. Amém? E aí vemos, quando Jesus diz, vou repetir isso que é muito importante: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É claro que nós aqui, principalmente os remados, eles sabem, né? Que quando Cristo falava da pedra, ele estava falando a respeito daquela revelação que Pedro tinha tido. Mas você entende que Jesus fez um trocadilho? Amém? E não é um trocadilho no sentido pejorativo, mas eu posso dizer que Jesus fez uma ligação, porque pedra é pedra. Você entende isso? Pedra é pedra. Então Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tudo bem. Que estavam falando da revelação. Mas quantos sabem que Cristo também é a pedra? É a rocha. Amém? Então, veja que a palavra pedra pode ser aplicada para os três. Amém? É claro que no texto grego original, Petra e Petros referem-se a pedras diferentes, mas todos são pedra. Então, Petra é aquela rocha, né, no seu estado original, e Petros é aquele pequeno pedaço de pedra. E aí todo mundo sabe do rema, que já fez o rema, ou que está fazendo, vai ver isso bem melhor. Mas não deixa de ser pedra. É tanto que quando Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 2, a respeito disso, ele diz que Jesus é a pedra. Amém? Jesus é a pedra. Dizendo que naquela revelação, ele não disse que ele é mesmo, Jesus não disse que a igreja ia ser edificada sobre Pedro, porque ele disse, mas Jesus é a pedra angular. Amém? Só que ao mesmo tempo ele diz, mas vocês também como pedras vivas. Vou até abrir esse versículo aqui. 1 Pedro capítulo 2,
Vou achar aqui o versículo bem rapidinho, eu acho. Capítulo 2. Pronto. Versículo 4. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra viva. Chegando-vos para ele a pedra viva. Amém? A pedra que vive. A pedra vivendo. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas. Amém? Vocês também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Agora veja comigo, se lá em Mateus 16, 18, a palavra Petra e a palavra Petros era um trocadilho que Jesus estava fazendo, não é? A respeito do assunto que ele estava fazendo. Agora Pedro falando, sabendo que Jesus é o litos, que é a mesma pedra também, que é no grego litos, ele fala a mesma coisa. Diz que Jesus é o litos que vive, a pedra que vive. Amém? Só que ele passa 5 palavrinhas e ele diz o quê? Vocês também são litos, que vivem. Amém? Então não há mais diferença, e não havia diferença, porque a palavra de Jesus estava trazendo um propósito, estava trazendo, revelando quem Pedro era. Amém? Então passou o tempo e Pedro teve a exata revelação. Agora eu sou uma pedra com ele. Pedro descobriu, eu sou a pedra. Amém? Só que veja que a palavra não foi só para Pedro. Ele está dizendo, vocês também são. Porque Jesus estava falando para a igreja. Aquilo era um ensino para a igreja. Amém? Aleluia. Pedro está dizendo, descubra quem você é. Amém? Aleluia. Nós somos quem Deus diz que nós somos, verdadeiramente. Amém? Então, o propósito de Deus tem esse aspecto, e você sempre deve lembrar disso, tem o geral e o específico. Amém? É claro que aquela revelação de Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que você ligar diz respeito à igreja, a nós, a cada um individualmente. Amém? Então a primeira coisa que você deve saber, sim, realmente quem você é, como igreja, como crente, como cristão, de um modo geral, mas é necessário, irmãos, nós entendermos individualmente quem nós somos, né? Para que nós fomos chamados. Amém? O que Deus tem para mim como uma perspectiva para a minha vida toda, porque Deus já tem o teu futuro. Ele já tem tudo escrito, Ele já sabe tudo que você precisa. Amém? Agora, nós precisamos ter consciência de onde nós estamos nessa caminhada, porque Ele está dizendo assim, sois edificados. Amém? Vocês estão sendo construídos. Então, veja bem, você ainda não está terminado. Amém? Aleluia. Você ainda não está terminado. E todas essas coisas espirituais, elas são jogadas dentro de nós pelo Espírito Santo, para que nada exterior nos abale. Nenhuma opinião exterior. Jesus sabia, as opiniões são boas, mas elas ainda não são. Porque se eu fico olhando para o ministério de Elias, pode ser que eu comece a querer imitar Elias. Rapaz, mas Elias é um bom pastor. Está entendendo, né? Então, Elias é um excelente pastor. Tá, eu vou ficar olhando para ele, porque ele é um bom pastor. Está todo mundo dizendo que eu pareço com Elias. Entendeu? Você está entendendo isso? Mas Elias é Elias e eu sou outro. Então não é bom que eu fique me espelhando nessa maneira completa na outra pessoa.
Eu estou falando isso ministerialmente falando, irmãos, mas nós temos que aplicar isso para a nossa vida individual. Você é você, você não pode querer ser Anitta, você não pode querer ser... Amém? Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, quando eu entendo quem de fato Deus me fez para ser, irmãos, essas referências, essas imitações, essas práticas que outros fazem, eu me visto assim porque fulano se veste assim, para na minha vida. Amém? Para na minha vida. Porque eu não preciso daquela referência nesse sentido. Tudo bem, eu posso achar bonito e pode coincidir, por exemplo, todo mundo fala que eu sou muito parecido com o pastor João Roberto, e todo mundo fala, a unção é igual, não sei o quê. Eu não estou ligado nisso. Amém? Eu sou fã dele, assim, nesse sentido. Mas eu não vou ficar ligado nisso, nos relatórios, naquilo que dizem comparativamente com um ou com o outro, porque eu preciso estar focado naquilo que Deus pensou a meu respeito. Porque pode ser que eu fique limitado na limitação dele, e eu não vou ficar aí olhando para ele nesse sentido. Amém? Aleluia, irmãos, eu amo essa igreja, porque aqui não tem ninguém que imita ninguém. Os ministros daqui são todos livres, fluem de uma maneira diferente, não tem ninguém fazendo o mesmo trejeito do pastor, imitando o pastor. Glória a Deus por isso. Mas isso é resultado de quê? Isso é resultado de revelação. Amém? Isso é resultado de revelação. É claro que quando você anda muito com uma pessoa, a unção é transferida. Amém? A unção é transferida. Mas veja, Jesus, ele não estava se medindo ou se comparando com ninguém. Ele não estava trabalhando para ser igual o ministério de ninguém. Ele não estava trabalhando para ser maior que ninguém. Ele não estava trabalhando para ser menor que ninguém. Ele só estava trabalhando para ser quem Deus chamou ele para ser. Ele não estava com comparação, ele não estava disputando com ninguém. Irmão, quando você entende isso, pronto, acabou, você vai viver para Cristo, você não vai estar disputando, concorrendo, comparando. Amém? Eu vejo, irmãos pastores de igrejas aí lutando porque a minha igreja só tem 200 membros, a do fulano tem 500, o que é que ele fez? Porque ele já tem 1000 membros, eu tenho que fazer a mesma coisa, porque a minha igreja tem que crescer. Então ele fez grupos de alcoólicos anônimos, eu vou fazer também. Ele faz obra social, é obra social que chama a gente, eu vou fazer também. Entenda isso, estou falando em todos os aspectos da vida. Amém? Aleluia. Nós não fomos chamados para nos medir ou nos compararmos com ninguém. Amém? Agora, podemos ser inspirados pela unção que está sobre a vida de alguém. Amém? Inspirados por aquela unção. Jesus, ele estava tranquilo. Você está tranquilo? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu sei que essa é uma palavra muito boa para ministros. Amém. Mas ela é excelente para todo mundo. Amém. Porque nós vivemos um tempo onde quase tudo é resposta. Quase toda a ação é resposta. Amém. Não fique com raiva de mim. Continue praticando o que você pratica. Mas preste atenção no que eu vou falar. Nem fique com raiva de mim e nem deixe de praticar o que você pratica. Amém? Mas a pessoa dá parabéns para o Rodrigo, pelo aniversário dele, parabéns, meu irmão, Deus te abençoe, abraça, e tem que botar na rede social. Queria hoje parabenizar o fulano. Por quê? Porque tem que dar uma resposta para a sociedade. Entendeu? E por outro lado, as pessoas estão cobrando essas coisas, porque todo mundo faz. Então todo mundo tem que ser igualzinho.
Não fique com raiva de mim. A rede social é sua, você faz o que você quiser. Amém. Aleluia. Mas você está entendendo isso, irmãos? Eu estou falando de você não estar se medindo, se comparando, porque Jesus ensinou aqui, com outras palavras, que ele não precisava se comparar e que, na verdade, as pessoas precisavam entender quem ele era. Amém? Agora, presta atenção. Ele disse que ele disse que Simão era a pedra. Amém? Simão era a pedra. Quem conhece a história de Pedro aqui? Amém? Uma grande parte conhece. Quem teria coragem de chamar Simão de pedra? Pelos comportamentos dele. Entendendo que a pedra que ele estava falando era exatamente a pedra igual a Cristo. Retirada de uma pedra maior. Uma parte da pedra maior. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós pegaria aquele cara briguento, precipitado, amém? Irado, cheio de si, ainda que todo mundo te abandone, eu não abandono. O senhor sabe, o senhor me conhece, eu estou contigo e não abro. Entendeu? Mas você sabe que Jesus sabia? Ainda essa noite, Pedro. Ainda essa noite. Sabe, às vezes as pessoas não entendem como Deus olha para nós. Deus sabe que a obra não acabou ainda. Amém? Aleluia. Então as pessoas que gostam de medir, de comparar, de achar que fulano de novo na igreja, pela terceira vez, se reconciliando de novo. Pela quinta vez, meu Deus do céu, já é a quinta vez que esse cara vai aí. A quinta vez que ele volta, ele está voltando para o lugar certo. Amém? Pior se não voltasse. Você está entendendo? Mas as pessoas têm essa tendência de ficar olhando as pessoas como se... Não, deixa Deus terminar. Amém? Vou fazer que nem os nossos irmãos, deixa o barro na mão do oleiro, na mão do olheiro. Se é para fazer completo, vamos falar completo, né? Deixa o barro na mão do olheiro. Você está entendendo, irmãos? Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Aleluia. Aleluia. Como eu tenho tanta coisa para falar, irmão, mas você não suporta o horário que eu estou falando. Amém. Aleluia. Precisamos nos ver de um modo diferente. Do modo que Deus vê. Amém? Aleluia. Quem você é tudo que você vai fazer. Quem você é tudo que você vai conquistar. O que você conquista na sua vida com Deus, todas essas coisas, não é por causa de um poder que te toma e te faz algo. Não. É por causa de quem você tem se tornado. É por causa do teu crescimento em Cristo. Amém? É por causa de quem você é. É por causa dessa continuidade no crescimento. Continua crescendo em Cristo. Continua sendo moldado na mesma imagem que Ele. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então,
Devemos conhecer os tempos e as estações. Mas devemos também nos conhecer a nós mesmos. Não como nós somos. Tem uma valia saber quem você é, claro, hoje. Mas estou falando de saber quem você é, chamado por Deus. Amém? Aleluia. E Paulo, nas suas cartas, ele fala muito sobre isso. Ele fala que Deus coloca em nós, ele fala quem nós somos em Cristo, todas essas verdades. Mas essas realidades, elas vão afetar, não apenas o modo como eu me vejo, mas também como eu vejo os outros. Amém? E essa é uma parte importantíssima, se não a mais importante. A questão é que você só vai se conhecer a si mesmo se você conhecer a Deus. Amém? E você só vai ter a capacidade de conhecer o teu próximo e tratá-lo como Deus o vê, se você conhecer a si mesmo. Porque você vai ter a medida de como Deus te vê, e vai saber que Deus também não terminou com o teu irmão. Porque Deus não terminou apenas com você. Amém? Você entendeu? Porque a obra não está inacabada apenas na tua própria vida, mas a obra está inacabada também exatamente na vida dessa pessoa que está do teu lado. Amém? Então, a maioria das vezes na igreja, a obra nós não deixamos Cristo completar a obra, nem em nós, nem nos outros. E é necessário, irmãos, nós aprendermos que Deus ainda vai fazer mais na vida do nosso irmão. Precisamos nos tornar misericordiosos. Precisamos entender que essa bênção aí ainda não está completa. Imagina quando terminar a obra, hein? Se não está terminada ainda e já está desse jeito, vai melhorar ainda mais. Amém? Vai melhorar ainda mais, irmãos. Amém? Porque às vezes a gente pensa que, Pedro viu Cristo, Cristo viu Pedro, né? E mostrou a ele como uma pedra. Só que Pedro também viu, e ele viu cada um de nós como ele. Pedro podia ter se fechado e ter dito assim: eu sou a pedra. Jesus me comparou com ele. Parou aí a revelação. Entendeu? Parou a revelação. Pedro poderia ter se exaltado e ter dito: mas Jesus disse que eu é que sou a pedra, sou eu que ligo e desligo, sou eu o cara. Mas ele lá na frente ele vai dizer para nós: não sou apenas Cristo e eu sou a pedra. Não, litos e litos, vocês são pedras como eu. Ele não disse: eu sou maior que vocês. Ele disse: eu sou igual a vocês, pedra. Ele estava dizendo assim: aquilo não foi só para mim, foi para todos. Então nós precisamos ver os nossos irmãos como pedras vivas que estão sendo edificadas, um edifício espiritual para Deus. Amém? Aleluia. Amém? Então, Paulo falando a respeito disso, em 2 Coríntios, capítulo 5, eu acredito que foi o pastor Rômulo que ministrou uma vez nesse versículo, coisa tão poderosa. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do 15. Fala assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Amém? Então vejamos que a Bíblia diz que nós não devemos olhar para os nossos irmãos segundo a carne. Amém? Segundo a carne, que significa segundo o homem natural, segundo o homem sárquicos, segundo o homem psíquico, segundo o homem natural. Amém? Não é para nós olharmos dessa maneira para os nossos irmãos. E como eu devo olhar, irmãos, como pedra viva?
Amém? Do jeito que você se vê. Do jeito que você se vê pedra viva que está sendo edificado, um edifício espiritual, você precisa ver os seus irmãos de um modo espiritual. Quando eu começo a ver os meus irmãos assim, como uma nova criatura, como uma pedra viva, o meu comportamento para com ele vai mudar. Amém? O meu comportamento, não apenas esperando o comportamento dele mudar com relação a mim, mas o meu comportamento vai mudar com relação aos meus irmãos. Amém? Então, em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo ele vai dizer como deve ser o nosso tratamento com as pessoas. É claro que ele está dando aqui as orientações para Timóteo, mas é para a igreja, irmãos, nunca esqueça disso. Amém? E veja, irmãos, como eu quero falar a respeito do ministério pastoral também, porque muitas pessoas não entendem o coração de um pastor, muitas pessoas não entendem como um pastor deve se mover, não sei se não chegaram a essa revelação, mas está aqui na Bíblia. Amém? Porque tem muita gente que gosta de pastores carrascos, né? Tem muitos maridos que são carrascos com as suas esposas. Tem muitas mulheres que são carrascas, é essa a palavra? Com seus maridos. Tem muitos pais e mães que são carrascos com seus filhos. Amém? E o nosso comportamento não deve ser esse. Amém? É claro que as autoridades devem ser exercidas e os treinamentos devem ser estabelecidos, colocados em práticas. Amém? Amém? Eu não quero desfazer os outros aspectos dos relacionamentos, e nós vamos falar deles aqui. Mas veja bem como é que Paulo fala para Timóteo, para ele tratar os anciãos. Timóteo era um jovem, então ele tinha que tratar pessoas na igreja. Era necessário. A igreja é um lugar de tratamento e treinamento. Igreja é um lugar de moldar pessoas. Amém? Então ele diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os com a paz. Amém? Você acha? O pastor é uma autoridade na igreja. Amém? O pastor é uma autoridade. Olha só, se o pastor, que é uma autoridade, eu sou jovem. Vocês me desanimam. Vocês estão todos se vendo como velhos, né? Porque estão me vendo como velho, é porque estão se vendo como velho. Eu me vejo como jovem, vejo vocês como jovens. Amém? Porque eu estou cheio de vigor aqui. Joguei bola ontem 2 horas. 2 horas de futebol, estou inteirinho aqui. Vou ministrar de manhã, vou ministrar de novo. Vocês já estão apressados para ir embora. Eu não estou ainda, eu estou em pé, vocês estão sentados. Amém. Então, Timóteo era um homem jovem, pastor, e ele tinha autoridade pastoral, autoridade, direito dado por Deus, de comando, amém? De administração. E aí Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não repreenda asperamente os anciãos. Irmão, se um pastor, que é uma autoridade, que está corrigindo para o bem, que está fazendo tudo para o bem da igreja e das pessoas, ele deve tratar um ancião, não asperamente, mas mansamente. Por que você trata os velhos assim? Que direito nós temos de ser ásperos com os nossos pais, que são autoridade sobre nós? Que direito o jovem tem de gritar com sua mãe e seu pai? De ser áspero, de ser rude? Mesmo eles estando errados, você não tem direito.
Amém? Aleluia. A minha mãe tem 85 anos. 85 anos. E agora ela começou a esquecer um pouco as coisas. A máquina está dando umas falhinhas, né? Não é doença, é apenas desgaste. 85 anos ela tem. E aí tem alguém da minha família que diz assim: ei, a mãe está dando muito trabalho. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, cala a boca e obedeça a ela. Porque você deu muito mais trabalho a ela do que o que ela está dando. O que você vai fazer agora não vai dar nem um caldo para o trabalho que você deu para ela. Não trate ela asperamente. Entenda, compreenda, ela é uma idosa, uma senhora. Né, que deu tanto, mesmo que não tivesse dado. Porque aqui, pela relação, Timóteo era a autoridade, ele tem que tratar mansamente. Nós não temos direito, sendo quem nós somos, tratar pessoas da forma errada. Amém, glória a Deus. Quem vai dar a primeira carreira aí? Amém, irmãos? Aleluia. Isso se não reflete na nossa vida, não adianta nada uma carreira na igreja. Se as coisas espirituais não estão refletindo, né, se elas não estão pegando a parte principal da nossa vida, que é são esses relacionamentos, nós estamos sendo besta. Sino que retine. Sino que retine. Repreende aos jovens como a irmãos. Amém. Então, veja bem. Eu sei que tem irmão que briga que só. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Amém. Ele está falando de que você deve tratar aquela pessoa no mesmo nível. Não em um nível autoritário, de autoridade. Amém? Não sem deixar de falar, como eu falei com a pessoa da minha família, eu sou o irmão mais novo. Amém? Eu sou o irmão mais novo. Quando eu disse calar a boca, eu não falei assim, é só modo de dizer. Eu não mandei ninguém calar a boca. É só o modo que a gente, né, expressa. Né? Você está entendendo, irmãos? Precisamos ver as pessoas de um modo diferente. E o nosso tratamento tem que ser diferenciado. Para não ser apenas sino tilintando. Amém? As mulheres idosas trata como mães. Amém? As mulheres idosas trata como mães. Isso serve para todos nós, irmãos. Eu estou falando, se serve para um pastor que é autoridade. Se um pastor que é autoridade, ele não chega para uma mulher idosa para falar de qualquer maneira, amém? Quanto mais outros relacionamentos. Você é sábio, você é sabido, você entende. Trata as moças como irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Agora vamos dar mais um pulinho. Eu vou correr, tá certo? Efésios capítulo 5. E nós vamos ver aqui. A partir do versículo 18. Quantos gostam desse versículo? Quantos sabem o que está escrito? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Oh glória! Eu quero mostrar para você onde Paulo começa. Paulo começa no Espírito. Paulo está dizendo, irmãos, não se embriaguem com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas encham-se do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso são práticas espirituais poderosas. Amém? Tudo isso são os primeiros capítulos das cartas de Paulo, trazendo revelação, trazendo plenitude espiritual, fulgor espiritual, fogo do Espírito. Amém? Mas ele não para, e aqui ele diz, sujeitando-vos. Amém? Sujeitando-vos. A próxima. Sujeitando-vos. O próximo. Isso. Sujeitando-vos. Sujeitando-vos é contínuo. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Então ele está dizendo, encha-se do Espírito, fique cheio, fique pleno, porque aquela palavra lá é essa mesmo. Na plenitude do Espírito, sejam completos no Espírito, falem coisas espirituais, cantem louvores, cantem hinos, salmodiem, faça tudo o que é espiritual, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Aleluia. Então, ele diz, como é essa sujeição? Nunca vai terminar isso aqui, só quando Jesus voltar. Eu estou falando isso porque os tempos atuais podem te levar a querer imitar, olhar, desejar alguma referência a outra. Mas a nossa referência é Cristo. Jesus não ficou olhando para João Batista, não ficou olhando para Elias, não ficou olhando para Pilatos, não ficou olhando para ninguém de sucesso da sua época. Ele não olhou para o comportamento das pessoas da sua época para imitá-los, ele ficou com a palavra. E nós precisamos ficar com a palavra. Então ele diz, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Cadê a primeira carreira de uma mulher hoje? Aleluia. Bem sapateado. Aleluia. Amém? Eu quero lembrar vocês, irmãos, que essa palavra sujeitar-se, ela não é ser escrava, não é no sentido de escravidão. Amém? Na verdade, essa palavra submeter-se, no sentido original, ela é simplesmente, dentro de todo o entendimento que você pode ter, alguém que está submisso como um militar, numa hierarquia militar. Quem é melhor, o capitão ou o soldado, como pessoa? Ninguém, são iguais. São iguais perante Deus e são iguais perante os homens. Amém? Mas em posição estratégica, e ele está falando a respeito disso, na família, a posição estratégica do homem é o cabeça, ele está falando aqui, estratégica, vai à frente, e a posição da mulher é alguém que se coloca atrás das fileiras. É como no exército, tem alguém no comando e alguém que está nas fileiras, mas ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, como pessoa, é apenas uma questão organizacional, no sentido, amém? Então ele diz, mulheres sejam submissas aos próprios maridos, porque o marido é o cabeça, amém? E aqui no 25 ele diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Amém, irmãos? Amém. Homens, cadê a voz do macho aí? Fala, meu Deus do céu. Maridos, amai. Veja, irmãos, que o amor aqui, o amor é o amor sacrificial, é o amor de Cristo. Amém? É o amor que suporta, que faz tudo mesmo.
Amém? Mas que não abre mão da sua posição. Você está entendendo? Não é a mulher que manda, não é a mulher que dá uma ordem para o marido morrer por ela. Amém? Diga amém. Vou dizer de novo, vocês não entenderam. Não é a mulher que ordena o homem morrer por ela. É o amor que manifesta isso. Você está entendendo? Não é a mulher que ordena o homem fazer algo, mas o amor vai se antecipar. Se o amor não se antecipar, pode ser que a mulher queira mandar. Então, antes dela mandar em você, faça. Ninguém vai dizer que ela mandou em você. Aleluia. Amém. Aleluia. Estamos sendo edificados. Casa espiritual. Aleluia. Isso é tão importante, irmãos, para a nossa vida. Porque você vê que Paulo sai do espiritual e entra nisso. Porque ele está dizendo assim, irmãos, essas coisas espirituais, elas vão fluir para esse caminho. Eu estou dizendo, se as portas abertas, se o novo na tua vida não torna novo o teu comportamento, é uma pena. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o 6, capítulo 6, versículo 1, porque a gente precisa passar por isso aqui. Ele diz assim, porque é uma continuidade, ele só está continuando. Ele não parou aqui. Ele não parou o capítulo. É uma carta e ele está dizendo o que deve ser feito. Diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Veja só, irmãos, o que está envolvido no relacionamento pai e filho, e como o filho é abençoado quando ele decide honrar o pai e a mãe. Não é? Quando ele deixa que o pensamento de Deus seja o seu pensamento. Quando ele deixa Deus dominar o seu pensamento. Nem sempre a gente quer, mas ele não está dizendo quando você quiser. Ele está dizendo que você deve ser obediente ao pai e à mãe. Porque obedecer é justo. Honrar tem promessas. Vai garantir sucesso e vida longa. Sabe, muitas vezes a pessoa morre jovem e as pessoas não entendem, mas ele plantou muita desobediência. Ele não tem essa garantia. Amém? E se você honra pai e mãe, você tem uma palavra para você. Você pode abrir sua boca e dizer, eu viverei, porque a palavra me deu essa promessa. Eu não morrerei cedo. Você está entendendo? Você lembra que você entra no reino espiritual com a palavra? E a palavra é a tua garantia? Amém? Você está entendendo que eu estou falando de entrar no reino espiritual? Você está falando que nós precisamos nos posicionar, e você tem que estar posicionado no reino espiritual com a palavra na sua mão. Então, quando você olha para isso aqui, você sabe que honrou pai e mãe, você não precisa ter medo da morte cedo. Você só precisa estar com a palavra na sua mão. Pastor, mas a minha vida todinha eu não honrei meu pai e minha mãe. Deus ainda perdoa pecados. Se você se arrepender. Amém. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Amém? Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Então, um pai, aqui ele está dizendo, não pode ser carrasco. Amém? Não pode ser carrasco.
não pode provocar a ira nos filhos. Antes disso, quando tem um mais aqui, é uma partícula adversativa, ele está dizendo, você precisa criar ele na doutrina, tem que mostrar na palavra. Tem que ter respaldo bíblico. Amém? E na admoestação do Senhor. Por quê? Porque os nossos filhos também são pedras vivas. Os nossos filhos também precisam ser valorizados. Os nossos filhos também, nós precisamos ver nos nossos filhos, apesar de todas as coisas de uma fase, de uma idade, do que acontece em alguns momentos da vida, nós precisamos ver neles pedras vivas. Amém? Nós precisamos ver neles o que Deus pensou a respeito deles. Isso é espiritual. Nós precisamos olhar para os nossos filhos valorizando eles, porque Deus tem um plano na vida deles. Amém? Deus tem um plano, Deus fez cada um deles pedras vivas. Amém? E embora pareça que agora, por um dado momento, pode ser que as coisas não estejam de acordo com a nossa própria vontade. E nós temos autoridade para ajustar como pais. Amém? Para nos posicionarmos como os pais. Mas nós temos uma verdade espiritual. Eles são pedras vivas. O que Deus pensou a respeito deles, Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Deus vai terminar a obra. Eu não posso entristecer o meu filho com relação às coisas de Deus. Eu não posso entristecer, levar o meu filho a um ponto do entristecimento, ao desânimo das coisas espirituais. Porque se eu levá-los na doutrina e na admoestação, eles vão saber se eles estão saindo disso. Eles vão saber. Então aí o chicote pode comer. Não ouvi nenhum amém, vocês não corrigem mais os filhos, não? Amém? Chicote é modo de dizer, irmãos, falando de disciplina. Amém? Não estou dizendo também que não pode usar uma palmada, não. Pode usar. Amém? A lei lá é que fala isso, a lei que os homens criaram aí. Mas a palavra diz que nós devemos corrigir os nossos filhos. Amém? E se eles não estiverem na doutrina e na demonstração, eles vão saber, eles sabem que a peia vem. A correção vem. Amém? Aleluia! Criai-os na doutrina, e a doutrina diz que o pai corrige ao filho que ama. Amém? A doutrina diz isso. Aí ele vai dizer, vocês servos obedeçam ao Senhor de vocês. Amém? É claro que aqui essa relação precisa ser bem analisada, porque aqui era um serviço de escravidão, servidão, amém? E o relacionamento atual não é o de escravidão, não é o de servidão. Não dá tempo eu falar sobre isso com vocês, amém? Mas a relação é um pouco diferente, porém, a submissão, a honra, a obediência ao Senhor cabe em qualquer relacionamento. Amém? Aleluia. E no versículo 9 ele fala para os senhores não serem ameaçadores, não oprimirem os seus empregados ou os seus servos, os seus escravos. Amém? Amém, irmãos? Então, é assim que deve ser o nosso relacionamento. As verdades espirituais, as revelações que Deus nos tem dado tem um fim. E embora uma palavra dessa que eu sei, eu já sabia, ninguém ia ficar dando glória a Deus, nem se animando com isso, mas eu sabia, e eu sei, que é isso que nós precisamos ouvir. Para que nós não percamos as outras coisas. Para que aquelas outras coisas não sejam apenas barulho, não seja uma igreja só zoada. Amém? Para que não seja só zoada dentro da igreja, para que não seja momentos de pulos e gritos, nós precisamos focar. Quem eu sou? Deus me pensou para ser? Quem é o meu irmão? Quem Deus pensou ele para ser? Quem é a minha esposa?
quem Deus pensou ela para ser? Quem é o meu marido? Quem Deus pensou ele para ser? Quem é meu filho? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é o meu patrão? Quem é o meu empregado? Cristo é tudo em todos. Pedras vivas sendo edificados. Casa espiritual. Deus não terminou com você. Deus não terminou comigo. Tenha misericórdia de mim. Eu já terminei. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Tenha um bom dia.